profissional liberal, seja da área de medicina, engenharia, direito, você vai estar abarcado nesse conteúdo no sentido de que vai fazer todo sentido para você o que a gente vai abordar agora. Como entender essa dinâmica na relação pessoa jurídica, pessoa física. Quais consequências a gente pode ter nesse processo e, principalmente, valeu a pena eu abrir a empresa, gerar o meu alvará, seguir todos os processos que a K-Serviços te orientou, oficializar o meu faturamento, pagar os impostos, mas eu tive realmente uma economia e dentro desses 10 anos de experiência da K, a gente vai buscar trazer para vocês hoje esse entendimento. Isso é feito na declaração de imposto de renda pessoa física e agora chegou a hora de comparar as duas análises. Isso mesmo. Então, como é que a gente começa? E como você trouxe muito bem, todos vocês que são profissionais liberais, muito atento nessa análise, muito atento. E uma coisa que o mercado está meio que propondo, o mercado está propondo esse novo cenário de que a pejotização é uma realidade, algo que no passado não era tão vivido, hoje já é algo muito comum no mercado. Mas aí você precisa sempre se perguntar, não é porque o mercado faz que eu preciso fazer. Você, como profissional liberal, vai fazer como o mercado está fazendo. Não. Você precisa primeiro analisar a sua realidade, o seu contexto. O que é que você tem que pode beneficiar ou não a migração para PJ? Primeiro ponto. E aí, como você trouxe, a estrutura de custo. O que é que eu vou ter de estrutura de custo na PJ e o que é que eu tenho de estrutura de custo numa pessoa física? E aí, você como um cara como grande especialista na pessoa física, o que é que você traz que é o grande, talvez, calcanhar de Aquiles para quem trabalha como pessoa física? Essa galera de profissional liberal que tem digamos assim, uma faixa salarial relativamente acima da média de outras profissões. O que é que acontece, André? Normalmente nessa dinâmica de pessoas físicas profissionais liberais, você tem um faturamento que gira em torno de 10 a 20 mil para aquele profissional liberal que está iniciando sua carreira. Vou botar aqui de 5 a 15, de 5 a 20 mil reais para aquele profissional liberal que está iniciando sua carreira, seja médico, advogado, engenheiro. E quando eu vou analisar essa dinâmica na pessoa física, eu primeiro preciso levar em consideração a tabela progressiva do imposto de renda. A gente teve agora recentemente, em maio, uma mudança que não acontecia há mais de 10 anos em relação à tabela do imposto de renda da pessoa física. Então hoje o piso de isenção, na verdade o teto de isenção, ele passou para R$ 2.600. Então quem ganha até R$ 2.600 está isento de imposto de renda. A partir disso você segue a tabela progressiva, que começa com 7,5%, passa para 15%, 22%. E termina com 27,5%. E normalmente esse público de profissionais liberais que recebem como pessoa física diretamente estão enquadradas nesse campo de 27,5%. E aí que começa o amargor do processo. Porque essa taxa de tributação, mesmo com todas as deduções previstas na legislação, acaba não sendo tão vantajoso para ele. Porque o que acontece? Ele, como pessoa física, vai ter esse faturamento, vamos trabalhar aqui de 20 mil, vai ter plano de saúde, vai ter as despesas médicas, vai ter, por exemplo, despesas educacionais, mas esse volume de despesas frente ao acumulado de faturamento, na hora da declaração do imposto de renda, não vai ter tanto impacto positivo assim. Claro, você vai reduzir. Você pode, por exemplo, optar pelo desconto simplificado na hora da declaração do imposto de renda, mas não há um impacto tão significativo a nível de cálculo. Então a carga tributária que você acaba tendo durante a sua declaração de imposto de renda ou até mesmo na oferição do Carnê-Leão durante o ano, para aqueles profissionais que têm conhecimento dessa obrigação tributária, é muito grande. E aí quando eu trago para o cenário da pessoa jurídica, essa situação muda completamente. E você passa a ter uma economia tributária, porque quando eu vou para a pessoa jurídica, eu já vou para outro status de análise. A gente pode trabalhar, por exemplo, se você for um advogado, está enquadrado no anexo 4 do Simples Nacional, o anexo de menor tributação sobre o faturamento. Então, até um faturamento de R$ 15 mil mês, a tributação que na pessoa física é de 27,5%, na pessoa jurídica é de 4,5%. Então, fica uma lacuna em aberto de 23% de imposto, que é incomparável nas duas operações. Então é muito mais vantajoso para o profissional liberal, advogado, constituir uma pessoa jurídica registrada na OAB, seguindo todas as regras, que vai ser tributada a 4,5%. Claro, tem o aumento da tributação sobre o prolabore, no caso específico do advogado.
mas a gente pode trabalhar um processo de elisão fiscal, de registrar um prolabore mínimo dentro da necessidade dele e a maior parte do valor ser transitado como distribuição de lucros, que até o presente momento que estamos gravando esse podcast não está sendo tributado. Então, distribuição de lucros é isento de imposto de renda. Então, esse é o cenário atual. Ah, Igor, eu já vi perspectivas nas reformas tributárias do imposto de renda acima de 20 mil ser tributado, mas ainda não está rodando, não foi aprovado, não foi normatizado. É somente uma perspectiva que existe. Se vocês me perguntarem, Igor, você acredita que a longo prazo haverá tributação sobre o lucro? Sim, mas não é o cenário atual que nós vivemos. E você trouxe uma comparação interessante. Essa diferença de 23%, é claro que parte dela, essa economia que seria gerada, vai ser consumida pelo custo da pessoa jurídica que vai ser aberta, que seria uma empresa. Beleza? Mas ainda assim, pela nossa experiência, nossa vivência, a gente percebe que ainda assim é mais, na maioria das vezes, aí, é importante frisar, cada caso é um caso, que precisa ser analisado individualmente. Na maioria das vezes, é vantajoso a pejotização, a depender do nível de faturamento, esse exemplo que você trouxe de 20 mil reais, por conta exatamente que o custo que aumenta para a pessoa jurídica talvez não seja, e na maioria das vezes não é suficiente para superar essa economia de 23%. Não, e aí tem outros pontos, Andrei, que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, o município que você está estabelecido. Perfeito. Por exemplo, Salvador é um município muito caro de fazer abertura de empresa. Para fazer abertura de empresa em Salvador, você paga TLL, você paga TFF, são taxas relativamente altas, para somente sediar a sua empresa aqui sem ter nenhum tipo de faturamento. Quando eu vou para uma dinâmica em Lauro de Freitas, por exemplo, que é um município próximo na região metropolitana de Salvador, o processo de abertura em Lauro de Freitas, você basicamente paga a taxa da JUSEB, porque a TFF é isenta e a TLL não é cobrada. Então você tem um menor custo nesse processo de abertura se você consegue registrar e abrir a sua empresa no município de Lauro de Freitas, utilizando a figura do escritório virtual. Quem não sabe o que é escritório virtual, volta a 4 podcasts atrás, que Josinei Silva traz para você um esclarecimento bem bacana sobre o que é o escritório virtual, uma sede para você colocar a sua empresa, o endereço fiscal para a sua empresa. Então, até essa dinâmica de que município eu vou abrir a minha PJ pode significar uma economia tributária e pode balizar, não vale a pena ou não vale a pena, é melhor eu manter em outro local, em outra dinâmica. E aí já é um ponto importante que você trouxe. Essa ideia de escolher o município entra lá na parte do planejamento para abertura de empresa, que foi um ponto abordado por Marcelo Delclés e Josinei também, em três episódios atrás. Então, percebam que tudo o que a gente tem falado nesse episódio é uma cadeia de pensamentos organizada exatamente para tentar passar para todos vocês que estão nos ouvindo o que é que você precisa seguir. Não é uma fórmula mágica, mas é um projeto estruturado de como você vai tentar, a partir do planejamento, execução, controle e acompanhamento, melhorar e otimizar os resultados da sua empresa. Um ponto importante sobre essa questão do comparativo, a gente já falou. Primeira questão, eu preciso? Faz sentido para a minha realidade fazer isso? Faturamento, como você trouxe, é um ponto importante a ser analisado. Balizador importante. É um balizador importante. O que é que vai mudar na minha realidade migrando da pessoa jurídica para a pessoa física? Os custos tendem a ter uma parte de ser consumida, só que eu tenho um ganho tributário, na maioria das vezes, repito, que pode abarcar esse custo e ainda gerar um lucro para a sua empresa, que, como você falou, no Brasil, ainda é isento de imposto. Perfeito? Mas aí tem uma outra coisa que eu queria trazer, que é o seguinte. Quando você trabalha com PJ, e eu volto, o mercado tem proposto isso como uma ideia que é uma nova realidade, certo? Quando você traz isso, quando você migra para a PJ, a possibilidade, não é sempre, mas em muitos casos, amplia a sua possibilidade de relacionamento. Isso é uma coisa importante. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, que empresas grandes conseguem, por meio de planejamento tributário, na contratação de outras PJs, reduzir o seu custo tributário. Então, veja que o reflexo não é apenas você amplia... Micro é um reflexo, é macro, porque você vai ampliar sua base de relacionamentos e através dessa ampliação da base, você consegue relacionar com empresas que talvez com pessoa física você nunca alcançasse. Exatamente porque eles buscam sempre otimizar o lucro da empresa. Eles, claro, se o pequeno faz planejamento tributário, imagine só o grande, né? Então, o grande, ele busca fazer isso. Então, veja, você amplia sua base de relacionamento,
você consegue reduzir sua carga tributária, na maioria das vezes, repito, cada caso tem que ser analisado individualmente, mas na maioria das vezes isso acontece, e você consegue, inclusive, através dessa relação PJ-PJ, a empresa que é o seu cliente, que será o seu cliente, consegue também ter resultado positivo, retorno financeiro dessa relação comercial. Entendeu?